Olá, vocês estão me ouvindo? Ei, Raquel, oi Silvia, já tá aí. Olá, LP887415. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá direitinho? O áudio? Olá, Gabi. Olá, Maria Angélica. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? O áudio tá bom? Esperando o pessoal entrando aí pra gente chamar a Silvia e começar. A live promete. Um tema muito bom. Queria dizer que eu aprendi finalmente a fixar os comentários e agora tá certinho. Amém, né? Vou chamando a Silvia aqui pra gente começar então. Que bom, tá todo mundo ouvindo direitinho. Olá, Ei, Silvia, Ana, tudo bem? tudo bem? Vou ajeitar Final- aqui. Finalmente chegou o nosso dia. Finalmente chegou. Então, gente, eu e Silvia, a gente se conheceu por intermédio de uma amiga em comum, a Fabiola, né, do Passarinhos no Sótão, no Ninho de Leitores, aqui no Fabiola Facebook também. Poesia. E uma pessoa leia poesia também, uma pessoa maravilhosa, Fabiola Barcelos. E a gente acabou conversando, estamos aí conversando, já tem o quê, Silvia? Um mês e meio? Ai, será que é isso tudo? Acho que não. Eu acho que Será? é. A Será? gente já está aí conversando há um tempo, tentando se organizar para fazer uma live juntas, né? E aí, finalmente, esse dia chegou. Então, quero agradecer a todo mundo que está entrando aí. A gente vai fazer uma live hoje, vamos conversar um pouquinho sobre literatura negra para uma educação antirracista. A Silvia vai falar um pouco para a gente do trabalho dela, né? E aí eu queria que você se apresentasse um pouco para a gente, Silvia, como é que começou esse seu trabalho com biblioteca, com literatura, o seu perfil no Instagram, que é um perfil muito bacana. Bom, o pessoal aí de Macaé, sou Silvia, sou aqui de Niterói, né? Eu já trabalho há muito tempo com biblioteca, há mais de 20 anos. Olha, Né? Antes eu nem era formada, depois fui fazer o curso de biblioteconomia, acabei gostando. Só que nem bacana. sempre eu trabalhei com biblioteca escolar e infantil. Trabalhei em empresas assim mais formais, né? Uhum. Mas o meu perfil, a minha vontade sempre foi com o público infantil. E eu me formei em 2009. Aí lá no Blogspot, o Compartilhando começou lá em 2013 e aqui no Instagram em 2016. Porque eu Uhum. sempre fui envolvida, sempre gostei da literatura infantil, mas eu comecei a comprar mais livros mesmo quando eu tive a minha filha, né? Aí a minha filha nasceu, ela já tem 18 anos, mas desde sempre procurando uma literatura de qualidade para ela. E aí eu fui formando um acervo e querendo compartilhar com as pessoas, né? Porque tanto livro bacana, por que não mostrar? Aí começou assim. Sim, esse mundo da literatura no Instagram, né, no YouTube, e você lembrou ainda do Blogspot lá atrás, né? Meus alunos Ai, devem nem saber o que é Blogspot mais. pois é. Não, nem eu, não, tá parado meu perfil. Sim. Mas tá lá, faz parte da minha história, né? Foi uma ferramenta para começar, né? Era outra Sim. mídia, outra época. Hoje o Instagram ele acaba alcançando muita gente, né? E as pessoas têm interesse de conhecer, né? De aumentar o repertório, né? Até de literatura. Eu também comecei a me interessar mais por literatura infantil agora com meu bebê, né? Com meu nenenzinho. Aí também comecei a procurar e me inteirar mais na literatura infantil. Mas a literatura, de uma forma geral, eu acredito que ela é muito importante para a pessoa, assim, na sua formação, na sua identidade mesmo. Eu comecei a ler, assim, com mais, vamos dizer, com mais rotina, ler sempre, né? Depois que eu estava ali no meu ensino fundamental 2 ali por volta da sétima série.
e eu lia na biblioteca da minha escola, né? Eu brinco que eu tinha um amigo que a gente disputava para ver quem lia mais dos livros da biblioteca da escola. Aí era a época do Pedro Bandeira, então lia muito Pedro Bandeira, Também. a coleção dos caras, adorava aquela coleção. Vagalume, né? A coleção Vagalume, Vagalume ele também. posto quase todas. Amava Vagalume, Isso, nossa. Aí eu isso. puxava também E para Jorge Cisne Amado, essa literatura Isso. assim, que eu acho uma Não, isso delícia. aí foi quando eu era mais velha. Ah, já Aí eu ainda procurava. peguei um Sidney Sheldon, ali naquela época Ah, também, era sim, fascinada por Sidney Sheldon. também, Aí li quando eu muito. cheguei no. Isso, cheguei no ensino médio, aí eu fui refinando mais. Aí comecei no Jorge Amado, fui lendo mais uma literatura brasileira mais clássica também na escola, né? E na biblioteca pública aqui da minha cidade, né? De Macaé. Então, para mim, assim, uma criança do interior, né, que não, meus pais não tinham condições, assim, da gente viajar, naquela época eu não conhecia nada, o máximo ia visitar uns parentes e tal, em uma cidade próxima. Então, a literatura, para mim, era uma forma de conhecer o mundo, de conhecer outras coisas, era muito a ideia da janela. Né? Conhecer outras histórias, outras formas de vida, como as pessoas faziam as coisas em outros lugares, aventuras, era tudo pela literatura. Então, muito mais do que série, filme, isso naquela época Não tinha a tinha importância, coisa. é, mas a literatura para mim era quem fazia isso, esse portal, né? Para mim era a literatura. Para mim Então, sempre teve também. uma importância muito grande da minha vida e começou nesse período aí, não na tenra infância, eu tinha pouquíssimos livros em casa quando eu era criança, mas ali na adolescência, pré-adolescência e adolescência, aí começou a fazer mais parte e pelas bibliotecas, né? E não por eu comprar. Eu comprava um ou outro. Pedro Bandeira mesmo eu tinha só a Marca de uma Lágrima, mas eu tinha lido tudo. Mas eu só tinha, o que eu comprei foi a Marca de uma Lágrima, porque também não tinha condições de estar comprando toda hora. Então acho que a importância da biblioteca, né, para a vida das classes populares, para as crianças das classes populares, ela é imensa, né? Queria que você falasse um pouquinho de como foi para você a literatura. Então, na infância, eu lembro assim que eu ganhei poucos livros, mas os três, assim, entre os que eu ganhei, três me marcaram muito, que era o da Ana Maria Machado, Bem do Seu Tamanho, As Aventuras do Avião Vermelho, não sei se era Fernando Veríssimo, se não me engano. Esse eu não me recordo. Tem até um curta dele que é lindo, uma gracinha agora. E tem um que chamava A Planta Mágica, que eu não lembro, era uma autora, mas eu não sei o nome dela. Eu ficava encantada com esses três. Nossa, esses me marcaram demais. E eu lembro que quando eu li esse da Ana Maria Machado, eu já era pré-adolescente, com 11 anos, aí a história começa assim. Helena tinha, assim, mais ou menos a sua idade, ela era bem do seu tamanho. Então, para mim, eu posso ler hoje, para mim ela tem 11 anos. Uhum. Muito bom. E daí em diante eu comecei a procurar, como você falou, na escola, tanto aqueles que a escola nos obrigava, né, quanto os que eu ia à Sim, biblioteca procurar por vontade própria. sim. Também era um passaporte também, né, para mim, de frequentar, de procurar, de viajar. Aí de lá para cá sempre, não lembro assim de ter abandonado esse caminho. Aí já Decorado. fui incentivando a minha filha também. Hoje em dia ela não está muito afim, não, né? Adolescente. Quando entrou Uhum. o celular, eu acho que atrapalhou muito, né? A vida de todo mundo. Mas, assim, quanto eu pude, assim, oferecer até hoje em dia mesmo, com menos frequência, ela procura aqui na estante, pede para comprar alguma coisa. Então, eu acho, assim, que o meu trabalho foi cumprido, assim, em relação a esse incentivo Sim, em casa. sem dúvida. A gente tem muitas pesquisas, né? De intelectuais falando do poder de estimular o hábito da leitura na infância, né? O quanto as crianças que acostumaram, né, com a literatura jovens, elas continuam tendo esse hábito mais tarde, né? Agora, o celular, o computador, eles trouxeram também a possibilidade do e-book, né? Eu vejo muito os meus alunos adolescentes lendo no celular, que é uma coisa que eu acho assim, como Eu não consegue? consigo, Mas acho que é super eu também não. válido, mas não consigo. Eu tenho que ter como livro físico. Eu estava lendo esse Eu acho aqui, uma ó, heresia. em PDF, eu não aguentei, Sim, eu tive que comprar. Eu gosto de marcar, amassar, marcar.
Não tem Sim. como. O objeto, né, ele tem um outro valor, né? Tem o cheiro, o tato, a própria a cor da folha, né? Cria uma Isso relação é coisa de afetiva, né? quem gosta Ai, eu muito amo, eu sabe que marco a tudo, cor da ó. folha varia de um para outro, né? Que são folhas diferentes, enfim. Tem uns que cansam mais para ler à noite. Meu marido vai me matar falando isso, porque ele é fã, assim, veterado do Kindle. Ele Ah, compra livro físico, mas ele lê, tipo assim, ele lê um livro físico e lê quatro no Kindle. ai, não consigo Então, nem ganhando. eu não consigo também. Gente, Acho é muito difícil. bacana quem aproveita, mas assim, ainda não consigo. Nem sei se Sim. ainda conseguirei, que eu nem tenho tentado mais. Sim. E então a literatura é importante para as nossas vidas, dentro das nossas vidas de forma irremediável aí. E aí a gente se vê na questão de uma literatura que dialogue mais com a gente enquanto mulheres negras, né? E uma Sim. literatura também em que a gente possa estar dialogando com os alunos das escolas sobre sua identidade, no caso de alunos negros, mas também o conhecimento de outros mundos, né, ou uma empatia maior no caso de alunos não negros. Né? Uhum. Então, assim, quando a gente pensou essa live, né, a gente pensou junto a inclusão da literatura negra para uma educação antirracista, como você acha que esse trabalho foi se encaminhando na sua vida pessoal, mas que se jogou na sua vida profissional? Como que isso chegou no seu trabalho com bibliotecas, né? Uma literatura negra. Então, isso é uma coisa que já me incomodava desde sempre, porque é um trabalho recente. Eu não lembro na minha infância nenhum livro que me representasse, nenhum brinquedo que me representasse. De um tempo, nem na época da minha filha, há 18 anos, eu não achei uma literatura preta, né? Uhum, Raramente achava uma boneca. E eu trabalho numa escola classe alta com a maioria de alunos brancos. E eu sim. ali na biblioteca me sentindo. Assim, eu trabalho num espaço privilegiado. Eu, mulher preta, num espaço privilegiado, né? Sempre pensei, não posso me calar. Né? Eles têm que conhecer o outro lado da negritude, do que é passado na televisão, o que é às vezes ouvido em casa. E minhas crianças pretas, como eu faço aqui para criar uma identidade, para que sejam aceitos? Porque é tudo muito complicado, né? Não, a gente não pode negar, o racismo existe sim em todos os lugares. Então, assim, eu achava assim, se eu me calar, estarei consentindo com isso tudo, né? Aí eu comecei a procurar, quando eu cheguei lá na escola, já tinha assim um material no acervo, sabe? Onde eu trabalho muito com aquele material. E de lá para cá tem surgido muita coisa também que a gente procura incluir e levar assim para as rodas, fazer rodas de conversa. E surgem debates maravilhosos, sabe? Algumas crianças já assumiram para mim, assim, falas racistas, que as crianças vêm acabam falando comigo, né? Poxa, fulano falou tal coisa. Aí joga para a roda, aí fulano levanta a mão, poxa, eu falei porque eu não sabia, você me desculpe. Porque em casa, eu entendo que a criança não nasce racista. A criança reproduz o que ouve, né? O que aprende em casa. Aí sempre as conversas são sempre muito sinceras, sabe? Eles ouvem muito bem que isso não é legal, que está errado. Aí eu sempre dou uma passagem lá na história preta, né? Sempre deixando claro, não são escravos, não somos. Um povo foi escravizado, ninguém veio porque quis. Muitas vezes com situações racistas que eu passo diariamente na minha vida, coisas que as crianças, no universo daquelas crianças. Então elas nem conhecem, ficam apavoradas. Eu acredito muito no poder dessa conversa, no poder dessa literatura para mudar essa geração, né? Porque lá que o avô fazia, o pai, a criança, já acho que já vai passar diferente para o filho, para o neto, sabe? Eu acredito muito nessa evolução através da conversa e do conhecimento. Eu entendo assim. Sim. E você falou que trabalha numa escola
de classe A, né? Mas você tem alunos negros. E esse relato de que esses alunos negros eles chegaram para contar histórias de racismo contra eles, né? Então, de histórias de preconceito. Mas eles também já chegaram para falar com você sobre como eles se sentiram lendo aquele livro ou participando daquela roda de um livro específico de um personagem que era parecido com eles. Também tem esse outro lado. Tem. Nossa, isso é muito legal, é muito gratificante. Uma vez uma aluna virou para mim e falou assim: Olha, Silvia, você não sabe como eu fico feliz quando você abre um livro e eu me vejo ali. Que é importante, porque caso quase não tem. Eu acho bacana também as crianças não negras abertas para ouvir, para aprender, para Uhum. entender e respeitar aquele momento de eu querer mostrar aquele personagem que é diferente dele e ao mesmo tempo é igual. Sabe, que nem sempre, Sim. porque a literatura preta não precisa colocar, não coloca a criança preta inferiorizada. Não, é uma história ali, poderia ser qualquer criança, mas é uma criança preta. Tem um livro aqui, eu Uhum. falei que você queria ficar mostrando o livro, mas eu não aguento. Mas eu sempre pego esse livro aqui como exemplo, o Menino Pirilampo, que a autora está até aqui na live que eu vi, que é a Neide. Neide Ah, que Graça. bom, que É, coisa é, a boa. história, é a história de um menino que ele é introvertido, tem mil questões, olha que coisa linda. Poderia ser Lindo. qualquer menino. Só que a Sim, ilustradora achou bacana colocar o menino preto representado. sim, Imagina sim. uma criança, nem digo as crianças privilegiadas que têm acesso a muitos livros, uma criança lá no Uhum, interior, quase não tem acesso, abre um livro desse e se vê. Isso é muito uhum. importante. Né? Eu acho que está falando, eu existo, eu posso estar numa história, né? Aparece comigo. Eu acho isso assim muito legal. Sim, sim. Entre E, tantos outros. e eu acho que o livro é o que você falou, muitas pessoas, muitos educadores, às vezes, né, professores ou outras pessoas que trabalham na escola, né, a gente estava até conversando aquele dia que todo mundo que está na escola, de alguma forma, é educador. Então, é interessante como, às vezes, os adultos, quando eles descobrem esses livros, né, que tem personagens negros, eles acham que a história tem logo a ver com racismo. E é óbvio que algumas têm isso na trama. Mas muitas histórias não têm a ver com racismo, mas têm a ver de serem histórias protagonizadas por personagens negros, né? O Emicida, a gente até conversou junto, aí, ó, a gente até conversou junto sobre isso, o Emicida comentou no Roda Viva, aí ele aí, ó, elezinho. O Emicida comentou no Roda Viva o quanto é importante a gente conectar as nossas crianças negras com o que é potência, né? E não com racismo. Então, a identidade racial delas não deve vir de uma experiência negativa, mas de experiências positivas, né? Que ela vai ter. Então, quando ela se vê representada num livro, ela entende que a vida dela também importa, que ela também inspira histórias, né? Que vários outros coleguinhas vão conhecer. Então, isso é um trabalho, digamos assim, que às vezes, o Emicida falou isso, que é interessante quando esse trabalho chega antes da violência, né? Destraumatizar. Quando isso, porque muitas vezes, quando as crianças elas são bem pequenininhas, em escola pública a gente vê muito isso, ali na educação infantil, e também várias pesquisas falam sobre isso, na educação infantil, a maior parte das crianças na escola pública são crianças negras, pretas e pardas, né? E à medida que vai aumentando o grau de escolaridade, essas crianças vão saindo da escola. Elas vão deixando os espaços escolares. No ensino médio, no terceiro ano, já não são maioria. Mesmo, e eu estou falando de escolas públicas. E, ao mesmo tempo, essas crianças, quando estão na escola, elas estão ali, elas são crianças, elas estão brincando, elas estão se divertindo. Muitas vezes o racismo não se coloca ali. À medida que elas vão crescendo, essas questões, elas começam a aparecer mais. Então, se a valorização, ela chega antes do momento da violência, talvez essas crianças não sofram essa violência com tanta consequência para ela, né? Se retraindo ou ficando violenta, né? A gente tem crianças pequenininhas que partem para bater, morder os amiguinhos porque sofreram agressões, né? Antes, verbais às vezes. E aí, às vezes, na escola, aquilo, o professor chegou, não sabe quem começou e vê quem bateu, né? Vê quem fez algo físico. E às vezes essas crianças estão sofrendo algo verbal há muito tempo.
né? Então, como é importante a valorização chegar antes, né, da violência. Eu acredito que a literatura ela é essencial para isso, né? E você ia falar de outro livro que você mostrou aí, o Bax, eu acho, É, se eu não me mostrei engano. o Dax, que também é outro exemplo de um livro que poderia ser qualquer criança, mas é uma menina preta que mora na África e é super feliz, uma criança que gosta de inventar histórias, gosta de brincar. E eu sempre deixo isso bem claro, gente, poderia ser qualquer criança, mas é uma criança preta, sim. Eu quero corrigir aqui uma coisa que, sim, também, nem todas as crianças são racistas, nem todas as Sim, crianças sofrem, tem muita criança bem resolvida, assim, vez ou outra acontece um felizmente. caso, mas também eu não espero acontecer algo para falar, eu estou sempre falando, eu sou a chata que fala de racismo. Eu acho, né? Mas tem que falar. É uma coisa que faz parte da minha vida e eu não posso deixar de falar, tem que falar, é uma coisa que existe sim. Sabe, eu estava lendo um texto hoje muito interessante, eu esqueci o nome da pessoa, que ele falava, era um texto de um cara, não sei se você leu, de repente você até já leu. Um cara se Hum. assumindo racista, ele falou, eu não tenho vergonha de me assumir racista, porque a partir do momento que eu me assumo, eu tenho um entendimento que eu preciso mudar. Pior é aquele que não se assume, né, e leva isso adiante. Achei muito interessante a fala dele. Sim, a gente Tem está que... no momento aí, né, da discussão do antirracismo, e é interessante que esse movimento chegou nas pessoas brancas, assim. Eu costumo dizer que as pessoas negras, elas já fazem, de alguma forma, resistência só por elas existirem, porque os Uhum, seus corpos negros, eles chegam e não está escrito na testa se você é pós-graduado, se você tem sim. dinheiro, se você não tem dinheiro, se você se acha preto, se você não acha, porque a construção racial ela é uma construção, você não nasce sabendo, né, disso, então tem gente que passa anos, né, sem entender a sua questão racial. Então, assim, é interessante as pessoas brancas estarem buscando referências e buscando entender como isso afeta a vida delas e dos outros, né? Teve toda essa polêmica, e não vou entrar na polêmica, porque eu acho que precisa de outra live para isso, mas a gente teve toda essa polêmica recente com o álbum filme da Beyoncé, né? E a Lilia Schwartz, e eu fiquei pensando muito numa coisa, né? Se a Lilia Schwartz, que está muito envolvida nas questões antirracistas já há algum tempo, né, ela tem trabalhos excelentes sobre a construção do Estado, né, sobre o racismo no Brasil, desde lá de trás, da década do século XIX. Se ela tivesse respondido à Folha assim, eu acho que eu não entendo, não sou especialista em música, eu não sou especialista em filme, em cinema, então eu acho que não é o momento de vocês chamarem uma pessoa negra para falar disso. Se ela Sim, tivesse feito isso, né, evitaria muita coisa. Então, as pessoas brancas entenderem que elas ocupam espaços que poderiam ser ocupados por pessoas negras também, muitas vezes até com maior excelência, é algo doído de se pensar sobre o antirracismo, porque quer dizer que você tem que dar um passinho para trás, né? E dar um passinho para trás implica em dinheiro, implica em exposição, implica em um monte de coisa, né? Mas é um momento necessário. Eu acho interessante que você estava falando disso, das histórias, que poderia ser qualquer criança, e é uma criança negra. Como a gente ainda se espanta com isso? Num pois é, país que a não era para maioria contar. num país que a maioria é composta por pessoas negras, pretas e pardas, porque a gente se espanta quando tem uma história feliz com pessoas negras, né? Não, não deveria, né? Deveria ser uma coisa E normal, assim, corriqueira, e não é. deveria ser uma coisa É um normal. grande evento, hoje é uma história com É um personagem evento. preto, né? Sim, Mas que sim, tem sim. ficado bem naturalizado lá na escola, porque eu faço questão de levar. Sabe, até na Sim. roda, assim, quando eu coloco histórias aleatórias, eu incluo muita literatura negra, indígena, porque tem que ter essa naturalidade, sabe? Não tem que ser só o índio em abril, o negro em novembro, por que isso? Tem que ser quando der vontade, todos os dias, se quiser, né? Sim, sim. E aproveitando que você está falando disso, como funcionam essas rodas? Fala um pouquinho pra gente, que você está falando, eu boto na roda, a história, como é que funciona isso?
Porque assim, eu tenho uma oficina lá na escola chamada Ateliê Literário, onde as Uhum, turmas vêm, né? É do maternal até o quinto ano, cada turma tem um horário. No educação uhum, infantil é mais light, assim, eu escolho uma história única e leio com eles, a gente conversa. Mas a partir do primeiro ano, já disponibilizo um acervo ou por tema, ou aleatório mesmo. Eu gosto muito do visual, que eu venho da sim, biblioterapia, e a biblioterapia acho que tem muito isso, né, da relação, do sentimento, do envolvimento com o livro. Eu já procuro fazer uma decoração bonitinha, arrumo em círculo, amo trabalhar em círculo, porque a gente se olha, né? Aí eu deixo as sim. crianças à vontade, eles escolhem, manuseiam, leem, e num determinado momento a gente para, aí eu conto uma história que eles tenham escolhido, ou eu tenha escolhido, ou alguém se interessa para ler. Aí eles gostam muito de ouvir, sabe? Acho bacana que as crianças gostam de ouvir. E no final, às vezes, surge alguma questão, alguém quer comentar. Aí que eu acho interessante, porque eu não pergunto nada, sabe? Não tem essa. O que você achou da história, sabe? Não tem essa. Naturalmente, alguém levanta o dedo e fala, ó, se identifica, né? Olha, aconteceu tal Uhum. coisa com fulano, ou aconteceu tal coisa comigo. E ali a gente abre uma conversa tranquila, natural. Aí, às vezes, resolve ali. Às vezes, eu acho que precisa do André, que é o psicólogo lá da escola, né? Eu anoto bonitinho, poxa, André, como a gente vai fazer? Vamos ajudar essa criança. E assim vai, fazendo trabalho que eu acho uma delícia. Sim, você estava falando essa questão da roda, né? E é muito impressionante como essa questão da roda é uma questão dentro dos valores afro-brasileiros, né? Sim, No Brasil, por muitos anos, a gente ficou entendendo, né, os intelectuais e passando na escola que colonizador era só o português, ou seja, que quem deixou, né, ensinamentos, conhecimentos, civilização, valores no Brasil foi só a matriz europeia, né? E não é assim. Cada vez mais os pesquisadores vêm trazendo que tanto a nossa vertente indígena, né, autóctone, que já estava aqui, ela também colaborou para os nossos valores e para as nossas tradições, para as nossas formas de vida, quanto a vertente africana, que não veio para cá passear, né, que veio para cá obrigada, como você colocou, mesmo assim colaborou também com os nossos valores, com o nosso estilo de vida. E essa coisa de estar em círculo, né, de todo mundo ver o seu rosto, remete lá a estar em círculo em volta da árvore, com os mais velhos, a contando tradição sobre as oral. tradições daquele povo, a tradição oral. Então a gente valoriza o livro, que é a obra escrita, mas muitos desses novos autores negros, eles trazem até no texto, né? Um texto que é mais falado para a valorização dessa tradição oral africana e afro-brasileira, né? Porque isso está na gente também, nós brasileiros, né? Tem a ver com essa colonização africana que felizmente nós tivemos também. É, você comentou um pouquinho, mas eu queria saber, não sei se você vai falar mais um pouco sobre isso, o que que você lá, no seu caso, na escola particular, entende como desafio para essa educação antirracista? Eu entendo assim que precisa, não só lá, como em todas as instituições, antes da gente trabalhar com as crianças, a gente deveria trabalhar com os educadores e com as famílias. Que é muito difícil, já vem aquilo enraizado, né? E eu acho que a criança fica meio confusa. Poxa, mas em casa fala isso, aqui fala outra coisa. Eu acho que tem que haver também um envolvimento maior dos educadores, tem que trabalhar assim essa questão que as pessoas, como eu falei antes, têm vergonha de assumir os seus preconceitos. Mas eu acho que assumindo, vai ficar aberto a aprender e a passar uma coisa bacana. Porque se a professora fala, os escravos, aí chega na biblioteca, a bibliotecária fala, os escravizados. A criança fica no meio desse fogo cruzado e não vai saber realmente o que acontece. Eu acho que Sim. tem que haver um envolvimento de tanto a escola pública e a privada, de um trabalho de educação de todos os educadores, todos os funcionários mesmo. Sim, sim. Gente, vocês que estão assistindo, fiquem à vontade para deixar perguntas, tá? A Patrícia comentou aqui sobre a questão da escola pública. E aí eu queria lembrar, né, que no Brasil a gente tem desde 2003 a Lei Uhum. 10.639, né?
que foi atualizada pela 11.645, que coloca como obrigação das escolas, qualquer escola, pública ou particular, em todos os níveis de ensino, a trazer a história africana e afro-brasileira, né, a história dos negros no Brasil, dentro das suas culturas e no currículo de História, Artes e Literatura. Então, além de ser algo que, no caso da Silvia, né, ela faz com todo amor e com muito da sua vontade pessoal, ela é algo que é obrigatória, né? A gente tem uma lei para isso. E lei que foi conquista dos movimentos negros no nosso país, né? E aí me veio também aqui à cabeça, você falando, a Chimamanda Adichie, né? Chimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma escritora nigeriana e ela tem um TED Talk, que são aqueles vídeos, né? Que acontecem em volta do mundo todo, vídeos de 15 a 20 minutos sobre temas gerais. São muito bons os TED Talks. A Chimamanda tem dois. Um é como criar crianças feministas, Eu se eu não tenho me essa engano. coleção dela, esses E livrinhos. aí a companhia fez em livro depois, mas tem um que é muito interessante que chama O Perigo da História Única, onde Tem, ela conta. maravilhoso. A Nigéria foi colonizada pela Inglaterra e ela conta que ela lia livros que falavam sobre a neve, né? E agora me fugiu a fruta, acho que não era manga não, manga é o que ela tinha. Não lembro, mas falava uma fruta que tinha na Inglaterra e da neve e blá blá blá. E ela, criança, lendo aquilo, ela ficava, mas aqui não tem neve, aqui não tem essa fruta que tem manga, por que eu estou sabendo disso? Né? E ela questiona, com vários outros exemplos nesse TED Talk, como a história única ela é perigosa. Né? Como quando a gente só sabe uma versão de cada coisa, como se empobrece a nossa cultura, o nosso conhecimento de mundo. E a escola é o lugar por excelência de você difundir o patrimônio da humanidade. E humanidade não é branquitude, né? A branquitude não é humanidade. Eles não são universais, né? O universal é de todo o universo, então são asiáticos, africanos, também europeus, americanos, enfim. Então, a escola é esse lugar onde a gente tem que estar difundindo e dando a conhecer várias culturas, né? Isso é Ô, importante. Dariane, outras Sim, professoras também fazem esse trabalho lá na escola, tá, gente? Estou aqui falando do meu trabalho, mas outras pessoas também. sim. E agora, você falando da Chimamanda, eu lembrei que eu acho que ano passado eu fui ao encontro com a escritora moçambicana. Fugiu o nome dela. Paula Paulina Chiviani, Chiziane. Paulinha. Então, ela estava falando isso, né? Como o país dela foi colonizado, muitas vezes ela pensa a história dela, só que ela pensa com nomes que ela não sabe mais escrever, porque na língua dela, porque como foi colonizada, ela fala em Sim. português, então muitas coisas ela deixa em aberto na história, porque ela não sabe como traduzir aquilo que ela está pensando, porque ela foi Uhum. obrigada a aprender outra língua, né? Eu acho isso assim muito triste, muito violento, né? Ela falando, eu Sim, lembro do dia, fiquei impressionada. Como foi sim. arrancada uma cultura, né? É. E quando a gente fala isso, parece que é um processo apenas de violência, né? Também é. Mas pensa, no Word, tem como você escrever em Quimbundo, que é uma Pois língua é. angolana? Não sei, talvez não. Agora, português tem, né? Então, a pessoa acaba aprendendo português a língua do colonizador e tem que muitas vezes se expressar contra o colonizador usando a língua do colonizador. Né? A Grada Quilomba fala muito disso também, como isso de certa forma, é um duplo, né? Porque você está tentando se proteger e, de certa forma, deslegitimar aquele que colonizou o seu país, seu povo, ao mesmo tempo você está usando para isso a língua dele. Né? Uhum. Então é algo complexo. Foi boa lembrança da Paulina. Ah, eu É um adoro a trabalho Paulina. Sempre que ela vem as ao Brasil, eu dou poesias um são jeito de estar excelentes. com ela, que é uma pessoa assim, deliciosa de ouvir. Incrível ela. Sim, E olha sim. só, Dayana, e outra coisa, assim, Ah, aí eu saio muito também em escolas públicas, eu também levo esse trabalho. Que eu comecei com a uhum. oficina de abaiomi. Inclusive, já fui a Macaé, lá na escola da Fabíola. Nossa, fiquei feliz. Oh, Que trabalho no gostoso. Maringá, CF Aí eu Maringá. lembro, é.
Aí eu entro nesse ambiente das escolas públicas, já fui algumas aqui em Niterói também, que ali eu me vejo, me identifico, mulher, preta, escola pública, ali fala totalmente a minha língua, e eu percebo, eu sempre saio muito chocada com essa coisa da criança que não tem uma autoestima, que acha que não pode ser nada porque está naquela situação. Sabe, eu falo, gente, vocês podem, eu não tô aqui, eu sou igual a vocês, eu não estudei, eu não corri atrás. E tem criança que acha que a mãe foi doméstica, avó, bisavó, e não cresceu, assim, não evoluiu, não estudou, e acha que vai parar ali, não vê uma perspectiva. Eu procuro sempre falar isso, não, gente, nós podemos sim, quem falou que você não pode? Sabe, é um apoio que a criança não tem em casa porque o familiar não teve, então como que vai passar? Eu acho que isso tudo tem que ser trabalhado também. Eu levo também a literatura de autoestima, levo várias experiências que eu passei, porque tem que ser, gente, alguém tem que levantar essas crianças. Porque não pode ficar ali assim pensando que nasceu para ser nada. Não estou falando aqui que Sim. doméstica é nada, nada disso, tá, gente? Minha mãe foi doméstica a vida toda, tem maior orgulho, mas eu quero falar assim, que a gente pode ser algo maior, a gente pode estudar, pode crescer, alguém tem que falar isso pra gente. Sim. Eu acho importante isso. E eu diria mais, existe esse lado de você empoderar as crianças, né, de você fortalecer a autoestima delas, né? Ao mesmo tempo, também existe o outro lado de você não podar essas crianças. Não pode, não pode podar. Como você falou, como você tem esse trabalho, muitas crianças te procuram para meio que desabafar mesmo contigo. Sim. Eu também tenho essa experiência nas escolas que eu trabalho. Então, às vezes, eu também recebo essas pessoas desabafando. E, às vezes, o desabafo coloca a gente em situações muito complicadas, porque, às vezes, o desabafo é sobre o seu colega de trabalho, que você gosta, né, que tem uma relação boa com você, mas que dentro da sala de aulas dele, às vezes fala coisas, talvez sem perceber, mas que batem muito doído nos adolescentes e nas crianças, né? Eu já tive um caso de uma aluna que ela foi falar na aula que queria fazer relações internacionais e a professora disse para ela, mas isso é muito difícil, porque você não faz pedagogia. Isso é mais fácil para você. E para o outro garoto lá que falou que queria fazer relações internacionais, ela falou, que legal, a gente não precisa dizer. A cor e a classe dessas crianças, né? Desses adolescentes. Tem que trabalhar o professor. Então, eu concordo plenamente com você que não é só uma questão das crianças e dos adolescentes, é uma questão dos adultos, né? Porque o racismo está entranhado na gente. Essa questão do desafio também da educação antirracista, não sei como você percebe isso, mas eu também acho que tem um pouco a ver com a própria questão, discussões de currículo, de gestão da escola e de gestão das redes, né? No caso das escolas particulares, é a própria escola ali obedecendo às leis, né? Mas ela mais eu acho que lá na escola, mesmo se não... E desculpa, estou te atropelando. Não, pode falar. Lá na minha escola, eu percebo assim, que mesmo se não tivesse essa lei, eu sempre tive muita abertura para entrar e falar, sabe? Eu tenho um espaço muito bacana lá, que eu valorizo muito, faço de tudo para falar. Eu acho que mesmo se não fosse a lei, teria essa abertura, mas a gente sabe que geralmente não é assim. Sim, e muitas vezes não é uma questão, assim, da rede. Então, por exemplo, a rede tem a obrigação de estar lá no calendário escolar Consciência Negra. Então, aquilo que você falou, concentra alguns esforços na Consciência Negra, no dia 20, né, de novembro, e aquilo não tem continuidade. Não, às vezes nem sabe por que está falando sobre isso. Às vezes fala tudo deturpado e não sabe por quê. Quando não faz coisas bizarras, como a gente já viu, né, circulou nas redes há um tempo atrás, uma escola particular de educação infantil que vestiu as crianças brancas de senhores e as crianças negras de escravos. Não soube disso, não. E reproduziu, sim, ainda botou na internet. E a escola botou como se estivesse fazendo um trabalho, assim, excepcional, né? Olha, isso aqui é digno que os pais vejam, que outros vejam o trabalho na nossa escola, para a gente entender o quanto a questão é complicada. Então, assim, para além da lei e dos trabalhos, dos esforços individuais, eu acredito que é necessário o enfrentamento da questão
pela rede, pelas secretarias, né, pelas coordenações, né, e pelos gestores de cada unidade, porque senão é um ou outro batendo em ponta de faca, né? Não que a gente não consiga, a gente faz, a gente é especialista em resistência, estamos resistindo há mais de 500 anos, mas isso é extremamente cansativo, né? Isso é muito ruim estar sozinho, né? Então, quando as equipes têm vários professores negros, vários educadores negros, né? Quando a tia da cozinha ou a tia da faxina, ela também se entende como educadora e ela age para isso sem ser desautorizada, isso também faz muita diferença, Sim, né? total. E a questão também, você falou do que aconteceu aí, que eu fiquei aqui abismada. Mesma coisa, Sim, chega em abril, vestir a criança de índio. Gente, isso é o fim, não existe isso. Lá na escola não tem nada disso. pois Né? é, Ele que já tem sorte a essa sua. consciência, já desde sempre, desde o início da escola, que não é por aí. Isso eu acho muito bacana. Eu acho assim, que eu não me adaptaria em trabalhar em qualquer lugar, porque muitas dessas coisas eu não aceito. Eu Uhum, acho que também o profissional tem que se impor, né? Poxa, eu vim aqui fazer o quê? é importante. Trocar dinheiro para fazer o que, em troca de dinheiro, fazer o que eles querem, não. Aí volta lá atrás, né? Eu acho que a gente tem que seguir, tentar fazer a diferença mesmo. Uhum. E a gente também, as escolas particulares, elas também vêm sofrendo pressão dos pais dos alunos negros, né? Então, Ah, a gente sim, teve recentemente aquele caso que ficou famoso, né, da menina o Fatu, Fatu. adolescente, lá da escola de Laranjeiras. O pai dela é professor também de um IFE no Rio. A mãe dela tem um trabalho excelente lá no África Arte, né, que é uma Eu loja que tenho um trabalha com turbante tecidos. lindo lá, tô esperando Se eu não chegar. me engano, se eu não me engano, senegaleses, né? Eu tenho quase certeza que eles são do Senegal. Enfim, e eu também já comprei na loja dela, gosto muito das coisas que ela faz. E é uma escola particular que ela estuda e ela Tradicionalíssima. sofrendo insistentemente, inclusive pelo ensino remoto no meio da pandemia, racismo. E aí os pais cansados resolveram abrir aquilo, né? E a escola teve que responder porque a imprensa, a mídia, outros pais, artistas começaram a pressionar. Então, é uma questão também que as escolas têm que dar conta, né? Porque em Porque Niterói essas aconteceu crianças, esses também. adolescentes estão chegando e mais fortalecidos, né? Você Não estão soube só que em baixando a cabeça. Niterói, em menos de Não, 15 eu dias, não um sei. professor negro sofreu racismo 2 vezes nas redes sociais Nossa, da escola. uhum, Em menos de 15 sim, dias. Ainda não sei o que houve, o que aconteceu lá. uhum, Porque da segunda vez eram ex-alunos. E aí eu não sim, sei, ele foi até para a televisão denunciar, mas aí também agora não tem se falado nisso. Eu não sim. sei como caminhou a situação. Uhum, E não pode uhum. isso acontecer, gente. Por isso Não, que não eu tem acho, condição. Dayana, que a gente tem que Hum, começar na infância mesmo, na educação infantil, sim, a falar, para que não cresçam adolescentes assim, que já tem essa consciência, que não é só porque tem a pele diferente da outra, não é inferior, o outro não é sim, inferior a ele por causa do tom de pele, sabe? Eu acho que tem que trabalhar isso desde a infância, sim. Eu acredito nessa mudança. E tem sim. que trabalhar os É pais. o. Sim. O professor Felipe está aqui assistindo, falou que foi de Niterói mesmo, de uma escola É, católica e tradicional. Ele também é é aí no da La rede. Salle, no La Salle. Eu tô Sim, falando o nome da escola completo. que tem tá em todas as redes sociais. Eu já fico meio atacada. Eu falo, foi lá. E para a gente não ficar naquele lugar de criticar e não trazer ideias, né? Eu queria que a gente fechasse, que daqui a pouco o Instagram começa a querer derrubar a gente, trazendo indicações de leitura, né? E Sim. aí você apresenta um, eu apresento outro e a gente troca. E quem tiver alguma questão, alguma dúvida, algum comentário, quiser falar, coloca aí nos comentários que a gente vai falando. Vai, Silvia, Olha, começa então. livros, eu trouxe muitos, mas não dá tempo de mostrar tudo. Eu trouxe um, vou mostrar um que eu me identifico demais, que é o meu Crespo de Rainha da Bell Hooks. Porque, assim, gente, Sim. eu sempre fui muito discriminada, não só pela minha cor, mas principalmente o meu cabelo. Há 2 anos Sim. só que eu consegui assumir a forma natural do meu cabelo. Eu sempre busquei alisar, usar mega hair, usar trança,
Porque eu sempre fui, né, criança, do cabelo duro, o cabelo bombril, e isso me abalou demais a autoestima. E não tinha uma literatura que me levantasse. Então, eu sempre leio para minhas crianças, onde eu vou, onde quer que eu vá, na escola pública ou lá na escola particular, sempre mostro essa história, eu falo, nós somos lindos sim, nosso cabelo é lindo sim. Eu acho bacana que as crianças brancas com o cabelo cacheado, elas ficam encantadas também com a escola, com essa história, que elas também se sentem discriminadas pelo cabelo cacheado. E teve uma vez que eu fiz um trabalho com esse livro, e depois mostrei lá várias fotos de cabelos e o cabelo liso, loiro, continuou vencendo. Olha só, como é uma coisa difícil, como a gente tem sempre que bater nessa tecla. Não que não seja, mas porque o crespo e o ondulado, o cacheado nunca vai ser bonito. Aí eu sempre falo com as meninas, uma parte, vou mostrar só uma página aqui que eu amo, quando ela fala, meu crespo é de rainha. Eu tenho até uma coroa de rainha lá na biblioteca, que de vez em quando eu boto, quando eu vou contar essa história eu boto, porque somos rainhas sim, somos lindas sim. E eu sinto muita falta na literatura infantil, com raríssimas exceções desse, que é o menino marrom do Ziraldo, o Pequeno Príncipe Preto. Eu acho assim que tem poucos livros com personagens menino. Eu acho que ainda tem muita menina, e os meninos também precisam desse trabalho. Não só as meninas sofrem. Né? Eu acho que já está surgindo. Aqui o Sandy Oliveira, não tem nenhum livro dela aqui para mostrar que eu amo. Ela tem o Mundo Black Power de Taior, e agora acho que é o Black Power, não sei o nome, de Akin, que é para os meninos. A menina tem Black Power desse tamanho. Eu acho que os meninos precisam muito desse trabalho, que são lindíssimos também. E a gente sempre fala para as nossas crianças, nossa, vocês são lindos, vocês são maravilhosos. Porque para derrubar tem um monte de gente, a gente tem que levantar, né? A gente tem que levantar. Então, aproveitando que você já está na temática do cabelo, eu trouxe esse daqui, ó. Que cabelo é esse, Bela? Acho linda essa capa. Muito desse livro. Ilustração da Roberta Nunes. Roberta Nunes tem umas disciplinas com ela na pós. A Simone é maravilhosa, né? Ela mora aí no Rio. Ó, mostrando algumas ilustrações. Não, ela é economista, tu acredita? Então eu confundi, Simone. Ela é economista e agora está dedicada à literatura. Ela é escritora, tem vários livros além das infantis. Acho que é porque a vejo circulando no meio da literatura. Pensei que fosse para Com certeza é ela. Esse livro está na minha lista, ainda não tenho. É muito fofo, é muito bom, eu gosto. Nesse livro, a Simone conta a história da menina Bela, que ela quer brincar com os colegas da vila, ela quer ser livre, quer ir lá pisar na lama e tal, mas quando ela faz isso, o cabelo dela fica desalinhado, digamos assim. E aí ela sente que as pessoas olham muito para ela. Então ela vai se reprimindo, né? E ao longo da história, ela vai aprendendo a aceitar esse cabelo dela, que é um cabelo que tem poder, né? Que é um cabelo que tem força. Esse brilho, ele é um brilho poderoso. É uma história linda, né? Lúdica, que tem esse viés também da fantasia, dentro daquilo que você comentou, mais voltada para as meninas. Mas é muito bacana como a Simone Mota constrói essa história, falando da relação da mãe com a filha, da avó com a mãe, essa coisa que você falou, da valorização da estética, então penteando o cabelo, uma da outra, é muito lindo, muito bacana. Aí eu lembrei desse também, ó, Betina, que fala também dessa relação, aqui é da menina com a avó. E a menina trançava, a avó trançava os cabelos dela para ir para o colégio, né? E aquela implicância na escola de puxar, de falar que é feio. Aí fala muito de ancestralidade. E a avó ensina a Betina a trançar, e lá, depois quando ela vira adulta, ela vira uma super trançadeira e vai às escolas fazer esse trabalho de valorização, sabe? Da autoestima, da beleza. Muito bonito esse livro. É da Nilma Lino Gomes, da editora Masa. Esse aqui eu nem falei. Maravilhosa. É da Boitatá. Do Movimento Negro Educador, né? Oi, a Nilma é do movimento. A Nilma escreve também para adultos. Ela tem um livro, Movimento Negro Educador, que é sensacional
para falar de negritude e valorização, né? Eu também trouxe Opa, esse outro livro a aqui. fila. Desculpa. Furei a fila. Esse aqui. Esse achei lindo que você me mandou. Esse aqui chama Mari a Sementinha, né? É da Maíra Oliveira e a ilustração é da Júlia Santos. Esse aqui é um conto, né? Aqui tem a fotinha dela. Esse aqui é um conto da Nandiala, né? Que é uma editora negra de Belo Horizonte e conta a história de uma a editora. A Isis. Iris Amado. Isis. É, eu não sei se é Isis ou Iris. Eu acho que é Iris. Nesse livro é uma história de uma sementinha, né, passando por vários ali perrengues, digamos assim, tem essa parte aqui do pássaro, que é sensacional, e tem essa questão no final, queria mostrar aqui o final sem ser um spoiler, né? Eu amei a última frase. Tem aqui essa coisa da sementinha virando uma flor, né? E essa história é baseada, uma homenagem a Marielle Franco, né? A Maíra, ela teve na roda que estava acontecendo na Casa das Pretas, pouco tempo antes da Marielle ser assassinada, né? Vítima daquele crime horroroso. E ela ficou muito mexida com isso, muito mal, e acabou transformando isso nessa homenagem. Ficou um livro lindo demais, né? E que fala muito sobre etapas, né? As etapas da vida, as transformações da vida. Eu achei excelente para crianças, e ele não fala diretamente da cor, né? Da raça, nem fala diretamente de Marielle, apesar de ter o nome Mari. Só que ele é excelente para trazer essas discussões, né? E depois até fazer um trabalho de biografia, de pesquisa, né? Eu acho um livro fantástico. Agora é você. Vou mostrar rapidinho esse aqui que eu amo, que é da Minha Janela, que é do Otávio Júnior, que é lá do Alemão. Eu acho maravilhoso esse livro da valorização das favelas, do local onde mora, né? Porque quem não mora na favela não conhece, então tem a visão da televisão, né? Da violência, da miséria. E aqui fala exatamente as belezas que tem do lugar. E ele fala assim, passa pelos problemas sociais, passa pelos tiroteios, mas fala também que tem muito encanto, ó. O banho na laje, o soltar pipa, o cantar funk. Esse livro aqui eu acho assim uma alegria, eu acho maravilhoso. E as crianças gostam muito de ouvir, porque passa a conhecer aquele universo. Né? Porque não tem problema não conhecer, mas tem que estar aberto a conhecer tudo. Sabe? Mesmo que nunca vá. Isso que, sabe? Eu acho importante conhecer, que não é só o nosso umbigo. Sim, né? O senso comum coloca muito a favela como um lugar da violência, o lugar que os bandidos se escondem, né? Mas tem um monte de bandido no Leblon também. Sim, então, isso assim. Eu falo, gente, na favela tem muita gente boa. Né? O Sérgio Cabral foi preso lá no Leblon. Né? Aí então, ninguém fala, não é bandido, tá preso por quê? Todo lugar tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Então, por que não valorizar esse espaço, né? O Otávio Júnior está na minha listinha. Eu vi uma palestra dele aí online, achei incrível, não conhecia. Ele tem outros livros legais, né? Eu só tenho esqueci o nome. A Fabiola que me conversa outro dia, eu conversei muito com a Fabiola sobre a obra dele, muito bacana. Sim. Tem outro menino também do Rio, que agora fugiu o nome também, está com uns livros maravilhosos, está na minha lista também. Escreve para jovens. É bom que está sempre surgindo coisa nova, né? Está sempre surgindo novas histórias. Isso tem a ver com a inclusão também das pessoas negras enquanto intelectuais, enquanto pessoas que podem ocupar, né, as editoras, que podem estar nas conversas literárias, que devem estar nas festas literárias, nas feiras, né? Então, esses espaços também têm que ser ocupados por nós, né? E não apenas por autores e autoras brancas. É até interessante, não sei se eu esqueci de botar isso no nosso roteiro, mas
por um tempo, quando saiu a lei, né, de obrigatoriedade das crianças, do estudo da história negra e tal, muitos autores brancos começaram a fazer livros só sobre isso, sobre a África, sobre a perspectiva das crianças negras, de olho no mercado editorial, e não necessariamente de olho na vivência, né, de olho nas experiências, né, que essas pessoas vivem. Então, acho bacana a gente prestigiar as editoras negras, a editora Malê, a editora Nandiala, a editora Oriqui, entre outras editoras, e acompanhar o trabalho também das pessoas negras, mas não só as pessoas negras famosas, como Lázaro Ramos, o Emicida, mas ir buscando e conhecendo, né, esses outros autores. E agora com o Instagram é maravilhoso, porque todo mundo tem perfil, você vai lá, começa a conhecer, é muito bacana. Teve uma pessoa que perguntou aqui, cadê? Sobre aqui, as crianças que crescem com você na escola perceberam sua transição capilar? Foi o Hudson Pereira que perguntou. Silvia. Nossa, mas acompanharam, foi uma delícia. Eu usei muito tempo mega hair, aí depois fui ao salão para fazer alisamento, né? E depois botei trança, eles sempre tocando, querendo saber. E quando deixei natural, nossa, mas é assim, ó, mas é fofinho. E eles amam. Eu acho bacana eles irem mexer o conhecimento, não é a realidade deles. Então eu fico super feliz, eles ficam lá mexendo, mas é tão gostosinho. Às vezes eu até saio correndo, porque eu fico assim, para gente, vai desmanchar meu cabelo. Muito assediada, muitos fãs. Mas eu deixo mexer sim, porque tá conhecendo, os pequenininhos, então eu acho uma delícia. Eles reparam, eles elogiam, também tem os que não gostam, falam que não gostam, e não tem obrigação de gostar. Eu acho muito bacana. Eu acho, existe uma cumplicidade, o ambiente escolar é muito gostoso, né? E olha só, antes de acabar o tempo rapidinho, quero mostrar, falar desse livro aqui, A Cor de Coraline, que você falou de escritor branco, o Alexandre Rampazzo, ele é um escritor branco, só que ele pegou assim, sabe, esse livro surgiu de um diálogo dele com a filha, contando a experiência com um aluno, que o aluno queria saber qual o lápis cor da pele, ele queria usar o lápis cor da pele. Mas aí vem o questionamento, a cor da pele de quem? Né? Aí ele faz um passeio pela caixa de lápis de 12 cores, se morasse em Marte seria verde, se morasse não sei aonde seria azul. Muito legal. Até chegar não é que os escritores brancos eles não podem falar, né? Eles podem, óbvio, mas a gente também precisa ocupar esse espaço, né? Sim, esse mas eu quero falar o seguinte. E desse ponto de vista que ele escreveu, sensacional, né? Só agrega. Eu vejo esse livro dele como uma literatura antirracista, porque assim, o que esse livro vende de trabalho maravilhoso, mas nem sempre a pessoa branca tem propriedade para falar, né? E então eu quero falar que ele não falou de qualquer jeito. Você conhece, já leu esse livro? Esse não, conheci por você, ainda não. Super bem contada, que dá para fazer um trabalho bem bacana. Eu comprei até aquele giz de cera cor da pele, todos os tons de pele. Tem todos os tons. Aí eu fiquei observando, agora você vai fazer o desenho, vai fazer seu autorretrato. E mesmo assim, algumas crianças queriam aquele rosinha. Eu falei, ué, mas vê se sua cor é essa. Nossa, deu um trabalho muito bacana, assim, de autoconhecimento. Muito legal essa experiência. A Mariângela perguntou se a gente vai deixar essas referências em algum lugar. Eu diria para você seguir o perfil da Silvia, compartilhando livros e leituras, porque lá ela tem diversas postagens sobre o material que ela trabalha, né, os livros que ela usa, e segue também o Voz da História, porque a gente está mais focado em literatura mais adulta, mas vez ou outra a gente fala aí de algo voltado para as crianças. Então segue a gente. Eu vou, acho que não vi mais perguntas, eu vou pedir para você se despedir antes que o Instagram faça isso pra gente, né? Então eu quero te agradecer muito, falar que eu amei vir aqui, mandar um beijo para a Viola, agradecer a indicação. Eu acho que esses diálogos são super, né, importantes, a gente tem que debater sim, falar sim, tem que se unir, sabe? Não em forma de guerra, em forma de agregar todo mundo, sabe?